Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, Rodrigo, boa noite também ao Barrocal e aos nossos espectadores que nos assistem aqui. Tá certo. Temos também a volta de André Barrocal, ele retorna de suas revigorantes e nababescas férias, né, Barrocal? Vigorante, sim, nababescas muito longe disso, mas boa noite, Rodrigo, boa noite, Mariana também, prazer estar aqui de volta e boa noite ao nosso convidado, a quem igualmente tenho o prazer de rever aí depois de um certo tempo. Bom, e como o Barrocal já antecipou, temos um convidado especial, o diplomata Milton Rondó. Seja muito bem-vindo, Milton. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, André, muito obrigado, Mariana. Bom, o Milton, só para resgatar aqui a memória, ele foi coordenador das ações internacionais de combate à fome do Itamaraty até ser exonerado no governo de Michel Temer por anteriormente ter denunciado o golpe contra Dilma em comunicados a representações brasileiras no exterior. Ele foi destituído por José Serra, né, o chanceler do surfista do golpe. Era para ser uma punição, mas acaba sendo um motivo de muito orgulho, né, Milton? Muito obrigado, Rodrigo. Bom, e chamamos esse valente diplomata para comentar o legado de Henry Kissinger, secretário de Estado de Richard Nixon, que manteve, né, a sua influência por décadas na Casa Branca, tornando-se uma figura indissociável da política externa dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Kissinger morreu nesta quarta-feira 29, aos 100 anos de idade, presumivelmente por causas naturais. Eles não divulgaram, né, a causa da morte. Milton, alguns analistas, quando vão fazer um balanço, né, da trajetória de Kissinger, ora retratam ele como um gênio da diplomacia, um estadista visionário, nas palavras do líder russo Vladimir Putin. E há um outro grupo que também o define como um criminoso de guerra, um oportunista que visava o poder pelo poder. Caso de Ben Rhodes, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos no governo de Barack Obama. Então, jogando a batata quente para o seu colo, como definir Kissinger em poucas palavras? Rodrigo, eu acho que a gente pode... a gente vê a partir de um ponto, né? Usa-se muito hoje essa expressão lugar de fala, né? Eu até prefiro lugar de luta, enfim. Eu pegaria três viés muito rápidos, assim. Três viés muito rápidos. Em primeiro lugar, rápido, a questão da América Latina, né? Bom, para a América Latina, ele foi um desastre, né? Ele foi o principal artífice do golpe no Chile, né? Agora, ele também não vai destoar muito dos seus antecessores que promoveram, por exemplo, o golpe no Brasil, né? Só que o golpe do Chile foi muito mais virulento. Nós estamos falando de milhares de pessoas assassinadas, né? O melhor do Chile foi assassinado, né? E, inclusive, assassinadas em Washington, né? Você pega o ex-chanceler Letelier, foi explodido, literalmente, né? Em Washington, um atentado em Washington, né? Então, enfim, você tem, e ele claramente foi, e todos os documentos hoje comprovam isso, documentos da CIA que já estão abertos, né, mostram claramente que foi ele o cérebro por trás daquilo, né, colocando a manutenção do Allende como inaceitável, né. Então, assim, a democracia vale para eles, não para nós, né. Um pouco o que acontece com o Hamas também hoje, né, lembrando que o Hamas foi eleito, né. Mas, enfim, no caso do Brasil, que seria um segundo ponto de vista, enfim, ele foi muito hábil, né? Ele soube muito bem manejar os militares aqui, né? Lembremos que nós estávamos sob a ditadura também, no período mais difícil da ditadura, né? Era o Médici, enfim, 73, né? 5 anos do AI-5, né? E ele soube manejar muito bem, né? E manejar não só a institucionalidade, o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Santiago, né? Mas também o capital brasileiro, né? Nós sabemos que vários banqueiros,
uma grande parte, né, da oligarquia brasileira participou com recursos financeiros, inclusive, né? Então, foi muito hábil e inflou o nosso ego, né? Os argentinos sempre brincam com a gente que tudo aqui é o mais grande do mundo, né? O outro lado, eu diria, da nossa, para ser meio junguiano, enfim, né? Me permitindo muito livremente, né? O outro lado do complexo de vira-lata é esse ego hiperinflado, né? E ele soube trabalhar isso muito bem. Para cada problema africano existe uma solução brasileira, para onde vai o Brasil, para lá vai a América Latina, etc. Foi muito hábil nesse sentido, né? E, enfim, instrumentalizou bem os militares aqui para promover o golpe no Chile, né? E, por fim, eu diria, já no âmbito mais amplo, né? E aí eu diria, todos nós, como seres humanos, temos luzes e sombras, né? Eu acho que ele não escapa disso, né? Para pegar um pouquinho de luzes aqui, ele é a pessoa que visualiza um novo mundo, né? Em que a China teria um papel preponderante, né? Ele é o cara que enfim, reconhece isso, né? Vamos lembrar que até então quem sentava no Conselho de Segurança na cadeira da China era Taiwan, né? Então, você tem uma mudança epocal, na verdade, né? E motiva o Nixon, a partir disso, né? A partir dessa visão, a ter um outro tipo de relacionamento com a China, estabelecer relações, enfim, de fato, né? Com a China continental, enfim. E temos um pouco o desenho do mundo atual a partir disso, né? Eu encerro por aqui. Barrocal? Não, pode falar. Vamos lá. Milton, eu gostaria de colocar o Henry Kissinger, esse personagem, numa questão bastante atual. Ele era um defensor de que a OTAN não deveria avançar para o leste depois da desintegração da então União Soviética. Uma posição também que era defendida por um diplomata que durante muito tempo foi da Embaixada Americana em Moscou, George Kennan. Por que essa posição dos dois, apesar da grande influência histórica do Kissinger aí na política externa americana, por que essa posição dos dois não prevaleceu e a OTAN, sob os auspícios americanos, avançou sim para o leste da Europa? Barrocal, a pergunta é fundamental, eu te agradeço. Eu vou me utilizar, entre aspas, do Papa, né? No voo de retorno da França, de Marsella, né, para Roma, perguntaram para ele, mas e os seus esforços, né, de paz com relação à guerra na Ucrânia? Ele pensou um pouco e disse, olha, o lobby armamentista impede, enfim, não diz essa palavra, mas, né, deixou isso claro, é o lobby armamentista, né? Então, quer dizer, em que medida as democracias do Norte não são reféns desse lobby hoje, né? Até que ponto essas democracias são democracias? Se a gente vê a imprensa deles hoje, é risível, né? É risível, quer dizer, eu estava pensando nisso hoje, parece a Antártida, parece o continente que submergiu, é impressionante, né? Como é que um continente com tanta cultura, com tanta educação, como é que isso pode acontecer, né? Mas é o que a gente vê, né? Na cobertura, tanto na guerra da Ucrânia, quanto no caso da Palestina, né? Então, enfim, eu acho que era quase que um movimento, enfim, que esse Ocidente, como a gente o conhece, não tinha muito como parar. Quer dizer, esses governos, como a gente os conhece, eles não tinham como parar a força desse lobby armamentista, né? Você pega o caso da Itália, a Itália deve 140% do PIB e dobrou praticamente o orçamento militar. Quer dizer, a Inglaterra, idem, né? Quer dizer, está entre os países com maior gasto militar. Quer dizer, não tem o menor sentido, né? Também devendo mais de 100% do próprio PIB, né? Então, quer dizer, você tem uma situação, quer dizer, em que às vezes me lembra muito o Saramago, né? E trecho do Evangelho, que diz que o cego guiando cegos, né? Quer dizer, você tem o secretário-geral da OTAN dizendo nós vamos apoiar a Ucrânia até que ela vença a Rússia. Meu Jesus, como assim? Né? Está falando de uma potência nuclear. Uma potência nuclear que, além de tudo, tem a supremacia da tecnologia militar. Né? Os Estados Unidos não têm um míssil hipersônico, lembremos, né? Que voa 37.500 km, 36.500 km por hora. Quer dizer,
que pode atingir qualquer ponto do planeta em meia hora com ogivas nucleares. Quer dizer, sabe, é de uma irracionalidade que não, né, não cabe, quer dizer, e, no entanto, a gente vê que isso continua, quer dizer, né? Agora, vamos ver agora, quem sabe agora, ano eleitoral, né, e o Trump, muito claramente, vendo um mundo bastante, digamos, ao modelo dele, né, um mundo antigo, olha, cada um fica com o seu quintal, né, talvez os democratas, enfim, acordem para isso, né. Milton, você falou sobre o Kissinger ser uma das figuras que deu origem a esse novo mundo, né? O período que a gente vive agora. Só que a gente começa esse século com duas guerras, né? A guerra na Ucrânia, agora a guerra na Palestina, que a gente está revendo uma espécie de Nakba do século XXI. As democracias na América Latina, muito golpeadas no século passado, não são tão sólidas assim quanto a gente pensava. Inclusive, faz bem pouco tempo que a gente sofreu um golpe de Estado no Brasil. Como que você analisa o legado do Kissinger para o século XXI? Eu acho que, olha, a principal contribuição dele, eu diria que foi justamente essa visualização do que seria a Ásia, né? Essa valorização do que seriam as relações Estados Unidos-China. Nesse encontro recente agora, né, do Biden com Xi Jinping, o Xi Jinping foi muito claro, disse, olha, não cabem duas superpotências no mundo, né? Na verdade, cabem mais, né? Se for pegar a Rússia, enfim. Então, é disso que se trata, né? Quer dizer, é esse espaço que ele visualizou que a Rússia, que a China teria, né? Isso sem, quer dizer, hoje é muito mais fácil, né? A potência econômica da China, a primazia, lembremos, né? A Rússia tem a primazia da tecnologia militar, mas a China tem da civil, né? Não são os Estados Unidos mais, né? Então, quer dizer, além do que, na época, você tinha China e Rússia em pé de guerra, né? Com escaramuças, fronteiriças, etc. Né? Hoje não, hoje você tem uma aliança Rússia-China e que praticamente já não utiliza, que troca já bilhões sem usar dólar, né? Então, quer dizer, ele foi muito visionário nesse sentido, né? Infelizmente, para nós, na América Latina, não foi, né? Ele ficou no modelo de que o Brasil seria um imperialista júnior, né? Como foi, de fato, né? Ele soube manejar muito bem o títerezinho lá, né? Naquele período, né? Mas, enfim, nós evoluímos e não cabemos mais nesse papel também, né? Agora, Milton, o que explica a longevidade de Kissinger, né, essa influência que ele teve na Casa Branca praticamente ao longo de toda a metade do século XX? Né, atravessou ali, Nixon caiu, mas ele continuou influenciando decisões não só de republicanos, mas de democratas também. O que ele representa para os Estados Unidos, de forma que ele pudesse ser essa figura suprapartidária? Eu acho que ele é um pensador, né? Enfim, com todas as sombras que a gente aqui mencionou, né? E no caso do Chile, quer dizer, foi um açougueiro, para ser claro, né? Como Netanyahu é hoje de Gaza, né? Mas se você for olhar no Departamento de Estado, quer dizer, os teóricos de política externa norte-americana não são tantos assim, né? Embaixador Samuel, com quem eu tive a honra de trabalhar, que é, para mim, um dos diplomatas mais brilhantes do Brasil, de todos os tempos, enfim, o embaixador dizia, olha, 2/3 dos parlamentares, dos congressistas americanos não têm passaporte, ou seja, eles nunca foram para o exterior. Isso é uma hiperpotência, entendeu? E quando eu estava na Nicarágua, que o Reagan dizia, né, que a Nicarágua era uma ameaça para a segurança americana, um país exportador literalmente de sobremesa, banana, charuto e rum, eu lembro que era um despacho da France Press, que a gente recebia lá na embaixada, o despacho da France Press dizia que 48% dos estudantes norte-americanos de ensino médio não conseguiam localizar o Oceano Pacífico. Pacífico.
Vocês entendem? Mas não Então, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Né? Então, quer dizer, ele tinha uma sofisticação, já começa na tradição judaica, né? Uma sofisticação de intelectual, de pensador, né? Inclusive, que ele vai combinar muito bem, quer dizer, né? Os conhecimentos de política com os conhecimentos, enfim, lá do seu conterrâneo, o Freud, né? Quer dizer, ele sabe trabalhar isso muito bem, né? Como eu disse, no caso dos militares brasileiros, ele usou muito mais Freud do que qualquer outra coisa, né? Do que qualquer outro teórico político, né? Soube trabalhar isso muito bem, né? Enfim, eu acho que isso, lógico, dá um cabedal para ele. Nesse cenário que a gente está falando, né? É muito grande, evidentemente. Milton, eu gostaria, mais uma vez, de aproveitar a figura do Henry Kissinger para discutir um tema da atualidade. Ele foi, então, como a gente já mencionou aqui, né, ele foi o assessor internacional principal de Richard Nixon, presidente americano do final dos anos 60 e começo dos anos 1970. E nessa condição de assessor do Nixon, foi o arquiteto de um encontro histórico tido pelo presidente americano com o então líder chinês Mao Tse-tung em 1972. E o objetivo dessa aproximação, Estados Unidos e China, era criar uma cunha, alimentar uma rivalidade entre a China comunista e a União Soviética comunista naquele tempo também. A visão do Kissinger era de que não se podia deixar que China e União Soviética fossem, digamos, aliadas sólidas. Mas ele aparentemente conseguiu esse objetivo lá atrás, mas hoje a gente vê, por exemplo, nos BRICS, uma materialização de uma proximidade entre China e a Rússia. Vemos a mesma coisa, de certa forma, também na guerra na Ucrânia. Você diria que essa aproximação, essa relação China e Rússia veio para ficar e que isso, de fato, vai desafiar a ordem internacional hegemonizada pelos Estados Unidos? Não tenho dúvida, André, acho que essa pergunta é super importante mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, inclusive, a guerra na Ucrânia tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, o temor que os Estados Unidos estavam vendo, né, de uma Rússia cada vez mais asiática, né? E esse sempre foi o temor do Ocidente, né? Se a gente, né? E essa alma dividida da Rússia, né, entre Ocidente, né, e Oriente, e com duas capitais, né? Enfim, Moscou mais oriental, São Petersburgo mais ocidental, etc. Enfim, capitais culturais, né? Capital política, enfim, variou entre as duas, mas acabou sendo Moscou. Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que na verdade essa aliança está se provando, quer dizer, fortíssima, né? Quer dizer, apesar de todo o desgaste do Putin, da Rússia nessa invasão da Ucrânia, né, que toda a propaganda ocidental, que é absolutamente impressionante, quer dizer, não tem mais jornalismo na Europa praticamente, quer dizer, você tem a propaganda, é uma outra coisa, né? Apesar disso tudo, quer dizer, você tem ainda digamos, uma capacidade da Rússia de ser resiliente nessa situação que é impressionante. E o apoio da China, né? A um tal ponto que cada vez mais, para cutucar, entre aspas, a China, eles estão insuflando Taiwan, né? O que seria uma loucura, evidentemente, quer dizer, né? E os chineses têm colocado muito isso, olha, aí as coisas vão complicar muito, né? Então, ir para a Ásia seria um desastre absoluto também, enfim. E você tem sinais claros, por exemplo, no caso da Austrália. A Austrália entra naquela liga deles lá, são 5, né, países, de troca de informações super, né, enfim, confidenciais, secretas, etc., enfim, um sistema de inteligência deles, né, a Austrália tá dentro, e agora os submarinos nucleares, né, o financiamento, enfim, a transferência de tecnologia para a construção dos submarinos nucleares na Austrália, que claramente são para quê? Né? São para intimidar a China. Né? Então, enfim, nesse sentido, o pior dos cenários se formou para eles. Quer dizer, apesar daquilo que você disse, quer dizer, de terem prometido, né, para o Gorbachev que não iriam, né, ampliar a OTAN até enfim, a fronteira com a Rússia, coisa que fizeram, né?
inclusive dando um golpe de Estado, né, na Ucrânia, enfim, né, ampliaram, né, e a aliança militar, os países da ex-União Soviética se desfizeram do Pacto de Varsóvia, quer dizer, mas esqueceram que a Rússia é o maior país do mundo e que, enfim, a maior parte da Rússia está na Ásia, na verdade, né, e que ela nunca abriria mão da frota dela, ela não tem como abrir mão da frota dela. O Báltico ficava, agora não mais, né, ficava congelado 8 meses do ano, e ela tinha que ter a saída pelo Mar Negro. Não, isso eles sabiam disso, né, isso é inquestionável, né? Enfim, mas eu acho que a surpresa, e eu acho que é a surpresa para todos, na verdade, né? Mas aí, enfim, o low profile da China, né? Difícil você prever, né, os movimentos da China, né? Até para a Rússia, eu acho, né? Que são campeões no xadrez, né? Mas você teve um movimento realmente que acho que surpreendeu o mundo, né? Essa aliança deles nesse nível, né? Nessa profundidade, eu acho que surpreendeu até o Kissinger, eu diria. Milton, eu também queria, na esteira do Barrocal aqui, puxar um pouquinho na história, mas para tratar de uma questão atual. O Kissinger, ele foi muito importante para a consolidação, o estabelecimento da paz no Oriente Médio, no cessar-guerra entre Israel e Egito, né? Havia tido 4 guerras entre Israel e Egito, e em 1973 ele fez parte das negociações para que se chegasse à paz. Nesse episódio, o Egito acaba saindo da esfera da União Soviética para entrar na esfera dos Estados Unidos. E hoje a gente está vendo esse genocídio contra o povo palestino, essa expulsão das pessoas que moram na faixa de Gaza para o sul da faixa de Gaza, onde a próxima fronteira é justamente o Egito. Disse até em um plano para que se expulse as pessoas para o Sinai, que fica no Egito. Então, como você analisa esse cenário hoje? Qual que vai ser o papel do Egito nesse momento, talvez até para a conquista de um cessar-fogo mais longínquo, ou quem sabe a paz? Eu trabalhei com a Ana Peliano, que é uma pessoa maravilhosa, vocês conhecem, enfim, né? Foi secretária da Comunidade Solidária e grande pesquisadora de temas sociais me pede. A Ana dizia uma coisa que se comprova para mim cada vez mais. Ela dizia, olha, quando a gente faz conquistas sociais, que você tem políticas públicas no campo social, mesmo que depois venha um governo de direita, no caso nós tivemos um governo de extrema direita, né? Vai haver recuo, mas nunca volta para o patamar anterior. Né? E no caso do Egito, eu diria que é isso, Mariana. Você tem uma situação, enfim, de um país que, inclusive, quer dizer, nós tivemos, né, um governo democraticamente eleito, o Morsi, né, que pela primeira vez, né, um presidente do Egito visita o Brasil, né, e eu presenciei essa cena histórica, porque ele tinha dito que ele queria conhecer as políticas públicas brasileiras, né, no campo social. E aí, bom, prepararam em Itamaraty a sala, os ministros vieram, e aí ficou aquela coisa, as pessoas, bom, ele vai sair numa... Aí ele disse, não, eu vou ficar, até que perguntaram para ele, né? Ele disse, não, eu quero estar presente. E ele ficou, ouviu todo mundo, a Teresa Campelo, todo mundo apresentando as políticas sociais, né? Enfim, e a primeira vez, imagina, um país, né, dois países com projeção regional, com o Brasil e Egito, e pela primeira vez na história, né, um presidente do Egito visita o Brasil. Bom, então, apesar do golpe de Estado, né, e aí, de novo, quer dizer, você nunca retorna para aquela situação anterior, né? Você tem o Egito cada vez mais como uma potência regional, e aí até a minha coluna Carta Capital dessa semana eu falava sobre isso, né? Olhem o papel da Arábia Saudita, já com a sua segunda companhia aérea, não tem nenhuma, né? As nossas são privadas, vão para Miami, Paris, essas coisas, mesmo para as nossas exportações, né, a nossa oligarquia devia pensar um pouquinho nisso, né? Isso é infraestrutura, né? Uma companhia aérea é infraestrutura, quer dizer, né? Será que interessa só ter empresas privadas nesse campo? Óbvio que não. Olha o que a Turkish Airways para a Turquia, mas enfim, isso para dizer que olha o papel do Catar, né, nas negociações agora, né? Olha o papel do Egito. Né? Então, você tem várias potências regionais hoje que eu acho que, e até eu chamava a atenção do Itamaraty para isso, quer dizer, está se falando em reforma do Conselho de Segurança, em reforma dos organismos internacionais financeiros de Bretton Woods. Bom, pera lá, né?
Olha aí, olha a Tailândia repatriou, eu coloquei isso 8 mil tailandeses, 8 mil, uma economia bem menor do que a nossa. O chanceler da Tailândia foi ao Irã, foi ao Catar para conseguir a libertação, que acabam de chegar, né? Os reféns que estavam lá com o Hamas acabam de chegar em Bangkok. Enfim, então isso para dizer que, sim, o Egito é uma potência regional muito importante, né? Porque é um pouco o destino dele, né? Quem olha o Nilo ali entende isso, quer dizer, né? Quem olha todo aquele leste ali da África, né? A questão a questão da Palestina, quer dizer, não há como tentar resolver sem a participação do Egito, né? As pessoas falam, não, vamos apostar, né? Apostando no cessar-fogo no Conselho de Segurança. Mas como? Mas como? Né? Eu dizia, não, gente, né? É lá, né? É lá. Na reunião da Liga Árabe, importantíssimo, né? Você ter Arábia Saudita e Irã na mesma mesa, né? O Irã vindo da Arábia Saudita para sentar a mesa, isso sim é epocal, isso sim muda, né? Eu coloquei na coluna também o presidente do Conselho da União Africana reiterou isso, para problemas africanos, soluções africanas, óbvio, né? O Brasil muitas vezes, e os brasileiros às vezes ainda continuam nessa esparrela aí, não, vamos ser Paulo Freireano. Lógico que o Brasil tem a contribuir com a África, mais de 50% da população brasileira é de origem africana, né? Lógico que sim, mas em primeiro lugar, as soluções têm que ser africanas, nós temos que dialogar, e nem estamos preparados para dialogar de uma forma paulo freireana, já lhe digo, se olhar a Agência Brasileira de Cooperação, parece que você lê os documentos, ela vai fazer formação de um saco vazio, né? E não tem nada a receber. Nós estamos falando de civilizações antiquíssimas. Olha a Etiópia. E do ponto de vista econômico também. A Etiópia crescia até a guerra, crescia 9% ao ano, enfim, né? Então, sabe, a gente tem um gênio aqui, né? Um Kissinger do bem, eu diria, né? Na área da educação, que é Paulo Freire, e a gente não consegue utilizar isso nas nossas relações exteriores. Quer dizer, né? A gente precisa dar uma acordada, né? Nessas questões. Agora, Milton, para encerrar uma última pergunta, que papel cabe à ONU na atualidade? Porque bem vimos, né, na guerra da Ucrânia, a incapacidade do Conselho de Segurança aprovar qualquer resolução para impedir a invasão russa ou para um cessar-fogo, o que seja. No caso de Gaza, a mesma coisa, devido ao veto dos Estados Unidos. Faz ainda algum sentido a existência da ONU? Qual o papel que ela pode exercer neste atual mundo em que vivemos? Eu acho que sim, Rodrigo. Eu tive a felicidade de trabalhar com a grande maioria dos organismos internacionais do sistema das Nações Unidas. E aí, olha o papel da OMS, né? Na pandemia, quer dizer, você tem coisas muito... O papel da OIT, a 169, né? Que prevê a consulta aos povos originários antes de fazer qualquer ação no território deles. Nós sabemos o quanto isso foi desrespeitado depois do golpe, mas enfim, né? Tá lá, é uma convenção, nós assinamos, né? Então, eu diria, eu até tenho, ontem eu estava pedindo para falar lá na Universidade de Santa Maria sobre direito à terra, né? Eu dizia, olha, se você pegar a justificativa da PEC, que tem para inserir no artigo 6 da Constituição o direito à terra e à água, que, pelo amor de Deus, né, nesse país, né, vou pegar as palavras do meu ilustre colega João Cabral de Melo Neto, essa é a parte essa cova rasa é a parte que te cabe nesse latifúndio, né? É um escândalo a gente não ter o direito à terra e à água inserido no artigo 6 da Constituição como direito humano, é um escândalo, mas enfim. Mas a justificativa é toda em cima de documentos internacionais aos quais o Brasil aderiu, né? Então, eu diria que, até lembrei isso, na Conferência Mundial de Reforma Agrária de 1979, a nossa delegação foi chefiada por um senhor chamado Antônio Delfim Neto, que era o ministro da Agricultura da ditadura. E o Delfim Neto, insuspeito, o Delfim Neto aprovou o limite ao tamanho da propriedade da terra, que nós nunca implementamos, né? Imagine, que é a reivindicação dos movimentos sociais. Enfim, outra questão que, né, é absurda. No Brasil você tem propriedades maior que países, enfim,
Mas, enfim, para dizer que a ONU sim é muito importante. Agora, eu acho que a questão, e aí volta aquela questão que eu estava dizendo, da reforma do Conselho de Segurança, é óbvio que é necessária a reforma do Conselho de Segurança, até o Biden já falou nisso, né? E aí, quer dizer, né, chegamos no máximo, porque se o Biden falou nisso é porque realmente, né, bateu no teto. Agora, que tipo de reforma, né? Não pode ser o Brasil, né, aquele modelinho, o Brasil vai ter a cadeirinha dele e vai representar a América Latina. Não vai representar a América Latina. O México nunca vai dar mandato para a gente, a Argentina também não, entendeu? E eu entendo perfeitamente a posição deles. No caso, e aí volta a pergunta, Maria, no caso da África, quem vai ser a África do Sul? E o Egito. E a Nigéria, que é uma potência, enfim, população maior que a do Brasil. Entendeu? Então, não é um outro. Então, eu acho que o que está acontecendo nesse momento é muito importante se a gente conseguir aproveitar isso e repensar isso tudo, né? Mandatos coletivos, quem sabe, né? Um mandato coletivo para a América Latina, enfim, mais ou menos isso já existe informalmente, mas enfim, né? Poderia ser repensado, enfim, um pouco no formato que nós pensamos aqui no Brasil, né? Olha que coisa bacana que é um mandato coletivo, né? Muitas vezes feminino, só de mulheres, tal, não sei o que, enfim, você tem várias possibilidades. Então, eu acho que esse é o momento para a gente repensar isso tudo. Porque até eu não gosto muito dessa terminologia de multipolar, eu acho que vem da Guerra Fria, eu gosto de uma coisa mais multicêntrica, eu acho que a gente está tendendo para uma coisa multicêntrica, né? Que é o que a gente está vendo agora no conflito do Oriente Médio, né? O papel da Rússia lá, que foi de estabilizou a Síria, né? O papel da China, né? Enfim, o Biden até o Blinken, né, fez um apelo para que a China, né, tivesse papel de estabilidade ali, etc. Enfim, então eu acho que você tem uma situação hoje desse ponto de vista muito, entre aspas, favorável para uma reforma das Nações Unidas que seja mais democrática, né? Não no modelinho que eu acho que o Brasil vinha perseguindo, que é ele conseguir a cadeirinha dele para representar a América Latina, quando ele não tem mandato, não tem representação para isso, eu acho que nem deve ter. Acho que seria um modelo... Esse é um modelo falido, nós vamos apostar... Reformar uma casa que tem estruturas ruins vai ser pior, vai cair tudo, né? Aquela coisa até que o Cristo diz no Evangelho. Você colocar uma emenda nova num tecido velho, vai ficar pior ainda, o rasgão vai ficar maior ainda. Né? Então, eu acho que é importante, lógico, fazer a reforma, mas uma reforma bem pensada e democrática, né? E que aumente a democracia da instituição, né? Tá certo. Milton, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua participação e gostaria, inclusive, de lembrar a todos que estão nos acompanhando que o Milton é colunista do site de Carta Capital, toda semana ele costuma contribuir e sempre análises muito interessantes. Muito obrigado, Milton. Eu que agradeço, foi um prazer. Uma boa noite para vocês todos. Boa noite. Bom, e dando sequência aqui ao nosso programa, nesta semana nós tivemos também uma definição que se arrastava há meses, né? A indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, e a indicação do subprocurador Paulo Gonet para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República, ou seja, o comando do Ministério Público Federal. E para explicar um pouco a engenharia, o xadrez que está em jogo aí nessas nomeações, eu vou passar a palavra para o Barrocal. Barrocal, o que Lula pretendeu exatamente com essas duas nomeações? Rodrigo, vou tentar responder a essa pergunta sem, no entanto, entregar a matéria que eu fiz para a edição dessa semana da revista. É sempre um desafio que a gente tem de contar um pedaço da história, mas não contá-la na íntegra, porque senão, afinal de contas, as pessoas não vão querer ler a revista e a gente espera que, sim, elas leiam a revista. Mas eu vou começar pelo seguinte: foram 2 meses, mais ou menos, de desfalque no Supremo e na Procuradoria-Geral antes de o presidente Lula indicar 2 pessoas, uma para cada um desses 2 órgãos. Rosa Weber havia se aposentado do Supremo em setembro e Augusto Aras tinha tido seu mandato encerrado à frente da Procuradoria-Geral também no mês de setembro. Por que houve a demora por parte de Lula? O presidente não queria fazer essas indicações sem ter decidida a pessoa que ele
botará no lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça. A pasta da Justiça é hoje das mais importantes do ponto de vista político. E não só por causa, por exemplo, de investigações sobre o bolsonarismo, investigações levadas adiante pela Polícia Federal, que é um órgão que está debaixo do Ministério da Justiça. Mas é importante também essa pasta por causa da segurança pública. É um tema com preocupação crescente por parte dos brasileiros, é um tema que figura em pesquisas recentes como aquele que é um dos dois entre aqueles que a população aponta como os maiores problemas do Brasil. Mas Lula, então, levou adiante as escolhas de Flávio Dino para o Supremo e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral, apesar de não ter ainda decidido quem vai ser o novo ministro da Justiça. E por que ele fez isso? Ele foi levado a precipitar a sua decisão em razão do embate recente entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Agora, como que se dá essa combinação entre... É quase um jogo casado. A escolha de Paulo Gonet para o Ministério Público tem relação com a escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é essa relação? Isso eu não vou contar, isso eu deixo aqui para que as pessoas procurem Carta Capital, tenham interesse de ler a reportagem. Tá certo, Barrocal. Agora, antes de passar aqui a palavra para Mariana Serafini, eu gostaria de lançar uma dúvida que foi feita pelo Aldo Fornazieri, um dos colunistas de Carta Capital, ao analisar a nomeação de Flávio Dino. Nas palavras dele, Flávio Dino seria hoje o leão do governo, o ministro que tem mais desenvoltura para partir para o embate político com a direita e a extrema-direita. E ele se pergunta, Flávio Dino é mais imprescindível no governo ou no Supremo Tribunal Federal? Arrisco uma resposta, Barrocal? Rodrigo, eu diria, pela decisão tomada por Lula, que do ponto de vista do presidente da República, mais importante no Supremo, tanto que Lula levou adiante essa indicação. O próprio presidente, em um café da manhã com jornalistas no dia 27 de outubro, tive a oportunidade de participar desse café, havia dito que naquele momento ele estava pesando a permanência de Dino no governo e, ao mesmo tempo, pesando a indicação de Flávio Dino para o Supremo. Dizia Lula, o que seria melhor? Mantê-lo no Ministério da Justiça ou enviá-lo para o tribunal? Ao indicá-lo para o tribunal, me parece que a conclusão dessa análise pelo presidente da República foi de que se tratava de uma opção melhor ter Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. O que Lula quer com Flávio Dino no Supremo? Eu conto isso na minha reportagem e vou deixar aqui em aberto também para estimular as pessoas a procurarem a revista. Mas eu queria, só, Rodrigo, para terminar, e vou contar uma história que tem relação com essa dúvida colocada pelo Aldo Fornazieri. Eu entrevistei ontem o líder do governo na Câmara, José Guimarães, vou publicar o resultado dessa entrevista no site de Carta Capital aí no final de semana, e nessa entrevista o deputado disse, entre outras coisas, que o governo, no entender dele, falha ao fazer hoje a disputa política com o bolsonarismo. Passado um ano da eleição, uma eleição dura de Lula contra Bolsonaro, passados aí 10, 11 meses de Lula no governo, a gente continua vendo um país dividido. Estão aí as pesquisas de avaliação do governo Lula para mostrarem isso. Há quase um empate entre aqueles que avaliam positivamente o governo Lula e aqueles que avaliam negativamente o governo Lula. Então, José Guimarães acha que uma das explicações para isso é que falta aos ministros saírem nas ruas, darem a cara para bater e defenderem o governo. O único que, na opinião dele, faz isso, essa disputa política e faz de maneira bem feita, é justamente Flávio Dino. Pois é. E é justamente esse o argumento de Aldo Fornazieri ao se colocar essa dúvida. Também não vou dizer aqui qual é a resposta dele,
para as pessoas lerem a revista Carta Capital. Que, inclusive, eu vou pedir para o Kaká exibir. Kaká, nosso editor de vídeo, ele nunca aparece, mas sempre está entre nós, né? Eu vou pedir para o Kaká exibir a capa da revista Carta Capital dessa semana, começa a circular amanhã nas bancas, os assinantes vão receber em sua casa no fim de semana, ou já podem acessar a revista pelo aplicativo ou site de Carta Capital na noite desta quinta-feira. A reportagem de capa é assinada pelo editor de economia Carlos Drummond e fala sobre os rumos econômicos do país, um conjunto de notícias ora positivas, ora negativas, mas fala sobre o desafio que o ministro Fernando Haddad tem hoje, né, de, enfim, conseguir se sobressair diante de todas as pressões, de todos os lobbies que se colocam para ele no parlamento brasileiro e tentar resgatar a economia brasileira. E uma das reportagens que está nesta edição de Carta Capital é uma matéria que foi apurada pela Mariana Serafini sobre a privatização da Sabesp. Então, Mariana, com o mesmo desafio do Barrocal de não entregar toda a matéria, o que você poderia dizer sobre o papel das câmaras municipais para tentar barrar a privatização da Sabesp? Matéria que eu escrevi essa semana, Rodrigo, inclusive o título é muito sugestivo, Devagar com o Andor, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está com muita pressa para vender a Sabesp. Tanto que ele queria resolver esse negócio logo esse ano. Era para ter sido votado há 2 dias. Na terça-feira, era para ter sido votado no plenário da Alesp o projeto de lei que ele enviou para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, correndo em regime de urgência. Então, teve a greve na terça-feira dos funcionários da Sabesp, dos funcionários da CPTM, que é a linha de trens metropolitanos, e dos funcionários do metrô, além dos funcionários da Fundação Casa. Então, a greve conseguiu causar um tumulto na Alesp, obstruiu a votação, que deve ser retomada agora no próximo dia 5. Por que a pressa do governador em fazer isso esse ano? Porque ano que vem é ano eleitoral, e você chegar para o seu eleitor e dizer que você quer vender água não parece muito boa ideia, não parece popular a pauta. Então, ele precisava resolver isso entre os aliados dele na Câmara logo. Só que ele não contava com os municípios. São Paulo, como maior cliente da Sabesp, né, o município que tem mais pessoas que utilizam o serviço, vai ser muito importante nesse processo, mas não só. Muitos outros municípios grandes, que são considerados os mais lucrativos da Sabesp, também vão ser importantes nessa disputa. Porque eu não sei se o governador esqueceu, se foi um descuido, o que aconteceu, porque tem tanta gente envolvida na venda da Sabesp que parece impossível que isso tenha rolado. Mas existe todo município para quem a Sabesp presta serviço tem um contrato, obviamente, de prestação de serviço. O nosso foi reafirmado aqui em São Paulo em 2010. E ele tem uma vigência de 30 anos. Acontece que esses contratos, a maioria deles tem uma cláusula anti-privatização. Como assim? No imediato momento em que a empresa passa a ter o seu controle acionário, a maioria no mercado financeiro e não no Estado, como é agora, esse contrato é rompido. E aí os municípios podem escolher quem eles quiserem para fazer essa prestação de serviço. Não precisa ser a Sabesp. Abre-se a livre concorrência, afinal é capitalismo, né? E aí cada município pode contratar a sua própria empresa ou pode fundar a sua própria empresa de distribuição de água pública municipal, inclusive porque muitos municípios, inclusive São Paulo, tem na garantia desse contrato que se a empresa for vendida, quem fica com a estrutura da Sabesp no município é a cidade, não é a Sabesp. Então não parece muito um bom negócio para quem está interessado em comprar a Sabesp, comprar a empresa vazia, sem a estrutura e sem os clientes. Aí é só o letreiro da Sabesp, não adianta. Agora, como é que vai ficar essa história? Qual que vai ser o papel dos municípios nesse momento? E será que os municípios podem barrar esse processo que está avançando muito rápido na Assembleia Legislativa de São Paulo? Aí, para saber, vai ter que ler a matéria que eu escrevi essa semana para a revista. Tá certo, Mariana. Aliás, essa cláusula anti-privatização tem uma razão de existir, né? A lei das estatais
só permite a dispensa de licitação prévia no caso de empresas públicas ou sociedades de capital misto, como é o caso da Sabesp, né? Todas as outras formas, né, de organização da iniciativa privada precisaria passar por um processo de licitação. É por isso que, se há uma transferência da titularidade para a iniciativa privada, é necessário fazer a rescisão do contrato para que seja feita uma nova licitação desses serviços. Agora, Barrocal, outro tema que movimentou a semana foram os áudios atribuídos ao deputado André Janones, né, que sugerem uma possível participação dele num esquema de rachadinha. O quão concretos são essas acusações contra ele e são convincentes as respostas dadas pelo parlamentar até o momento? Olha, Rodrigo, são áudios cujo contexto fica muito claro. Se tratava ali de uma espécie de negociação entre Janones e pessoas que poderiam vir a colaborar com ele caso ele fosse eleito deputado. E ele dizia basicamente que essas pessoas iam ter um salário aí poupudo e um pedaço do salário dessas pessoas teria de ser repassado de novo para ele. Disse o deputado, para se defender, que essa ideia não se concretizou, inclusive por recomendação de sua advogada. É o que temos. Temos os áudios, que são palavras, e temos a explicação de André Janones. Palavras também. Palavras em áudio, palavras de áudios do passado, palavras do presente, principalmente palavras escritas. Essa defesa que ele fez, por exemplo, no antigo Twitter, a rede social de nome X atualmente. Mas fica aqui, acho que é importante destacar isso, que André Janones foi uma figura muito importante para a disputa política nas redes sociais na eleição do ano passado. Ele que entrou aí em defesa da candidatura de Lula contra Jair Bolsonaro, se já não entrou no governo Lula, porque aparentemente membros do governo Lula entendiam que ele poderia ser uma peça que causaria dor de cabeça aí no futuro, e áudios dessa natureza mostram que essa preocupação tinha razão de ser. Pois é. E também tem uma história que foi revelada pelo portal Metrópolis, né, de que os denunciantes, esses ex-assessores que acusam Janones de ter feito um esquema de rachadinha quando se elegeu deputado federal, o portal Metrópolis diz que pelo menos um desses denunciantes se encontrou com agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, à época comandada pelo delegado Ramagem, que é um homem da confiança do clã Bolsonaro. Isso em setembro do ano passado, portanto, um mês antes das eleições. É um elemento a mais aí para ser ponderado também, por conta dos eventuais interesses que pode estar por trás desse escândalo. Mas que, de fato... Certamente, Rodrigo, só para deixar bem consignado aqui, certamente era de interesse do bolsonarismo anular André Janones como voz de influência nas redes sociais na época da eleição. Pois é. E ainda, né? Ainda, porque, de uma certa forma, ele continua exercendo esse papel. Eu vi recentemente um estudo, eu não me recordo se foi da Quaest ou se foi de outra consultoria, que mostra os parlamentares com maior presença nas redes sociais, né, com maior visibilidade nas redes sociais. O único do campo chamado campo progressista era André Janones. Não tinha nenhum outro. Sim, é a pesquisa Quaest, exatamente. Então, ele continua, de fato, exercendo esse papel. E tivemos também, nesta semana, Mariana, a aprovação do chamado PL do Veneno, né? O projeto de lei que flexibiliza a autorização de uso de agrotóxicos no Brasil,
Antigamente, para esses agrotóxicos serem autorizados, liberados no país, precisava passar por análise da Anvisa, precisava passar por análise do IBAMA, e agora, pelo modelo que foi formatado pelos congressistas, isso passará a ser uma atribuição exclusiva do Ministério da Agricultura, que historicamente, não importa se o governo é de direita ou de esquerda, sempre é comandado por um ruralista, né? E o Brasil já é um dos campeões mundiais de consumo de agrotóxicos, e eu vou passar essa bola para você, Mariana, até porque recentemente você fez algumas matérias relacionadas aos danos causados pelos agrotóxicos no meio ambiente, no caso daquele extermínio de abelhas, e também na saúde das pessoas, né? É muito, muito lamentável essa aprovação, Rodrigo, porque antes disso a gente já sofria um impacto muito grande na saúde da população devido ao excesso de uso de agrotóxicos. Outro dia eu até estava vendo uma análise do João Pedro Stedley, o presidente nacional da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ele estava denunciando como o agro hoje, para produzir a mesma quantidade de hectares de soja ou de terra que produzia 10 anos atrás, usa em média 5 vezes mais agrotóxicos do que usava antigamente para a mesma quantidade de produto no mesmo perímetro de terra. Então a gente está vendo o aumento muito escalonado de uso de agrotóxico no Brasil, de uma forma que parece meio sem controle, assim, sem uma fiscalização. E aí uma coisa muito séria que aconteceu outro dia foi esse desbalance com relação às abelhas. Houve a morte de milhões de abelhas em algumas regiões do Brasil, no Mato Grosso, em Goiânia e no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E isso acabou causando, claro, um desajuste ali. As abelhas morreram porque foram afetadas por um agrotóxico que, inclusive, era proibido até bem pouco tempo. Então, portanto, era usado, mas era usado em menor escala, porque quem tinha acesso a ele era normalmente via contrabando do Paraguai. Por isso, o uso muito alto no Mato Grosso, que faz fronteira com o Paraguai. Eu investiguei um outro episódio muito preocupante que acontece lá no Paraná, o meu estado, inclusive, uma cidade no interior do Paraná, onde as mulheres têm 50% mais chances de desenvolver câncer de mama do que as mulheres no resto do Brasil. E aí uma cientista que trabalha lá há mais de 10 anos fazendo essa pesquisa com relação a agrotóxico conseguiu comprovar a relação do uso de agrotóxico sem o controle necessário e o impacto na vida das mulheres. E ela conseguiu levar essa pesquisa para a Universidade de Harvard. Na verdade, ela fez as análises, as biópsias todas na Universidade de Harvard, e foi lá nos laboratórios nos Estados Unidos que ela obteve essa comprovação. Então ela fala, não adianta o agro vir para cima de mim. É claro que eu estou esperando o agro vir para cima de mim e tentar censurar minha pesquisa, porque isso acontece no Brasil, mas eu quero ver eles irem censurar Harvard, porque foi lá que eu consegui comprovar que o uso de agrotóxico de fato está afetando a vida das mulheres. E no meio dessa pesquisa, eu recebi uma denúncia sobre o alto índice de suicídio entre camponeses, agricultores pobres que trabalham de forma muito exposta ao agrotóxico, usando inclusive o próprio agrotóxico que eles usam como uma forma de atentar contra a própria vida, porque afeta muito a saúde mental da pessoa. E isso no campo talvez seja uma coisa que as pessoas não estão tão atentas como a gente está em São Paulo, onde tem uma epidemia de cuidado da saúde mental. E isso é outra coisa que está acontecendo no Brasil. Então, quando a gente vê essa desregulação do uso de agrotóxicos no Brasil, a gente está vendo que é um grande fazendão, é um país do terceiro mundo mesmo, porque é muito diferente, está muito na contramão do que acontece na Europa, do que acontece nos países do primeiro mundo, que estão cada vez regulando mais o uso de agrotóxico, impedindo vários agrotóxicos que são liberados aqui. Então, o Brasil é uma espécie de campo de teste químico mesmo, assim, é o que está acontecendo no Brasil. Eu falava que isso estava acontecendo no Paraguai há 10 anos atrás, e agora está acontecendo aqui, porque o uso de agrotóxicos
está muito, muito descontrolado. E a gente sabe que isso é resultado de um lobby do agro que tem a maior bancada no Congresso Nacional, né? Pois é, e dados do Atlas dos Agrotóxicos, que foi elaborado pela Fundação Heinrich Böll, eu espero que seja essa a pronúncia correta, mas mostra que esse setor recebeu de isenção fiscal, de renúncias fiscais, mais de 12,9 bilhões de reais, e estima-se que as intoxicações causadas por agrotóxicos geram um custo anual de 45 milhões de reais para o SUS. Então, de acordo com os pesquisadores desse Atlas dos Agrotóxicos, para cada dólar gasto com agrotóxico no Brasil, o SUS pode onerar o SUS em até $1,28. Barrocal, quem é o seu convidado amanhã, convidado ou convidada do Poder em Pauta, e qual seria o tema que você destacaria ao término do nosso programa? Aliel Machado é o convidado de amanhã de Poder em Pauta. Ele é deputado federal pelo estado da Mariana, o Paraná. Conheço o Aliel, da época que a gente militava junto no movimento estudantil. Olha só, ele hoje em dia é parlamentar pelo Partido Verde, então agora tem essa credencial também, foi colega de militância estudantil da Mariana. Muito interessante, vou tocar nesse assunto com ele amanhã de alguma forma. Aliás, será uma entrevista amanhã à 13h, um horário inusual aqui no canal de Carta Capital no YouTube, porque o deputado conseguiu abrir um espaço numa agenda super complicada. Ele vai receber amanhã à noite o título de doutor honoris causa de uma universidade estadual do Paraná. Vai passar o dia inteiro se preparando para essa ocasião, vai receber familiares e tudo, mas conseguiu abrir o espaço na agenda para dar essa entrevista. Será uma entrevista sobre uma lei que está aos cuidados dele na Câmara dos Deputados, justamente para regulamentar o chamado mercado do crédito de carbono. Nada mais é esse mercado do que uma forma de os poluidores, sejam eles países, empresas, espiarem um pouco da culpa, dando dinheiro para aqueles, sejam países, sejam empresas, que não poluem o meio ambiente. Será uma entrevista, então, a partir da 13h, justamente sobre essa lei. Uma lei que o presidente Lula gostaria que tivesse sido aprovada a tempo da participação dele na cúpula da ONU sobre mudanças climáticas, cúpula essa que começou hoje. Lula participará dela a partir de amanhã. O Senado aprovou essa lei, mas na Câmara dos Deputados ainda não foi aprovado. O relatório de Aliel Machado foi apresentado essa semana, mas a votação de fato ainda não ocorreu. Tá certo, Barrocal. E algum tema que você gostaria de destacar, não? Tem sim, o mundo real. Sempre bom a gente poder falar também aqui da vida real das pessoas. Hoje, o IBGE, o órgão oficial das nossas estatísticas, divulgou a taxa de desemprego no Brasil. É uma divulgação mensal. Essa taxa de desemprego está em 7,6%. Ela é uma das mais baixas, deixa eu ver aqui, ó. Ela é a menor desde fevereiro de 2015, uma das mais baixas, portanto, em 8 anos. Esse é o lado bom da história. Qual é o lado ruim da história? O salário médio de quem tinha emprego no mês de outubro era de R$ 2.999. Vamos arredondar, R$ 3.000, que é quase a mesma coisa que havia como salário médio há uma década. Em outubro de 2013, o salário médio de quem estava empregado era de R$ 2.913, só R$ 86 a menos do que hoje. Por que eu chamo atenção para isso? Porque significa que o trabalhador brasileiro empobreceu de uma década para cá. Porque ele ganha hoje quase a mesma coisa que ganhava há 10 anos, só que nesses 10 anos tivemos inflação, Rodrigo. Inflação de 86% no acumulado entre 2013 e setembro de 2023. Essa contradição, de certa forma,
está contida naquela ideia da nossa reportagem de capa, a edição feita hoje, a respeito de, afinal, o Brasil vai bem ou vai mal? A economia brasileira vai bem ou vai mal? Está aí. A taxa de desemprego é baixa, mas o salário, ó... Parece até aqui o professor Raimundo, né? Bom, dois breves comentários antes de passar a palavra para a Mariana. Primeiro é que o Barrocal voltou de férias, mas a orquídea dele não. Ele vai dizer que é porque a orquídea não está dando mais flores, é cascata. Na verdade, o salário dele também, e aí ele está sem dinheiro para pagar a lavanderia, né, que faz ali a higienização da orquídea de plástico dele. E o segundo ponto, Você sabe, Rodrigo, que é verdade, eu lavo as minhas orquídeas, as folhas verdes, tá aí, isso ó, é viu? recomendado que se faça com Viu? uma orquídea, lavar a folha verde. Viu? Mas, de fato, as flores, elas viveram 2 meses na temporada 2023, agora só na temporada 2024 elas voltam. Não, tá certo. Com o plastiquinho ali, você pega uma escovinha de dente, um pouquinho de detergente, vai ficar bonito. E você também mencionou, né, que o seu convidado amanhã foi laureado com o título de doutor honoris causa, né, e eu gostaria de mencionar aqui também que os integrantes do grupo de rap Racionais MCs também foram agraciados com o título de doutor honoris causa pela Unicamp, a Universidade de Campinas, uma universidade estadual, uma das mais prestigiadas do estado de São Paulo e do Brasil, e a justificativa para a concessão desse título é que eles consideram que os músicos e cantores do Racionais MC contribuíram decididamente para o avanço do pensamento social brasileiro, para a denúncia do racismo e para a denúncia das violências que ocorrem cotidianamente nas periferias das grandes cidades. Mariana, agora sim, qual é o tema que você destacaria? Vale lembrar que a nossa jovem repórter aqui de Carta Capital, a Camila da Silva, fez uma entrevista fantástica com o KLJ, que é o DJ dos Racionais. Foi ele estava comemorando 50 anos do hip hop, 35 anos de carreira dele, e deu uma leva de entrevistas para vários jornais brasileiros, que ele escolheu a dedo para entrar em contato, então entrou em contato aqui com Carta Capital, e olha, eu assisti muitas dessas e arrisco dizer que a da Cami foi a melhor. Ele ficou muito à vontade na conversa, é muito bacana. Então, quem não viu, vale aí fazer o resgate, está no nosso canal aqui no YouTube. E a minha dica para finalzinho de programa, ainda lá naquele desafio de trazer notícia boa, só queria celebrar a vida da Luísa Erundina, deputada federal, que hoje, no dia de hoje, está fazendo 89 anos. Ela que foi prefeita de São Paulo, foi secretária de Direitos Humanos, foi a prefeita de São Paulo que legalizou o skate, gente. Eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas antes o skate era proibido. E o skate hoje é, com certeza, um dos ícones dessa cidade. Os skatistas fazem parte da paisagem de São Paulo. Isso só foi possível graças a Luísa Erundina, que legalizou a prática esportiva aqui no município. E hoje está completando 89 anos, então vida longa, Erundina. Pois é, e tentou implantar o passe livre também em São Paulo, né? Bom, para finalizar o programa, 2 comunicados do Kaká que nunca aparecem em vídeo, mas sempre está aqui entre nós. O link com a entrevista do KLJ, é isso? Uhum. Dos Racionais MC está disponível no nosso chat e depois o Kaká vai colocar também na descrição do vídeo. E há também uma análise feita pelo professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, sobre o legado de Kissinger, se ele pode ser tratado como um diplomata ou como um criminoso de guerra. Esse vídeo também vai ficar disponível aqui nos nossos comentários e depois na descrição do vídeo. Por fim, eu gostaria de agradecer a presença dos meus colegas de bancada, da Mariana, do Barrocal, a presença também do Kaká, né, que está aqui sempre entre nós, e a presença de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela audiência e pela paciência.
E aproveitar também para renovar o apelo para vocês assinarem a revista Carta Capital. Existe a possibilidade de fazer a assinatura completa, receber a revista na sua casa no fim de semana. Existe a possibilidade de fazer uma assinatura digital e ter acesso a todos os conteúdos da edição impressa no site ou no aplicativo da revista. E você também pode fazer contribuições por meio do nosso Pix, que a chave é apoio@cartacapital.com.br. Você pode fazer contribuições de qualquer valor para ajudar a financiar o nosso jornalismo. Carta Capital, como é de conhecimento até do mundo mineral, diria Minucarta, não tem grandes patrocinadores, não pode contar com anúncios de grandes empresas, de grandes bancos, nem tem sócios ocultos do mercado financeiro. Por essa razão, ela acaba dependendo fundamentalmente dos seus leitores para se bancar e precisa de vocês nesse momento. Um forte abraço a todos e até a próxima. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte, contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.